Olá, saudações, aqui é o Diogo Costa falando do website proanabolismo.com e nesse vídeo eu vou falar a respeito sobre 13 sacadas de treinos para ganhar massa muscular, para favorecer os seus resultados em busca de desenvolvimento muscular. Essas 13 sacadas, elas são simples de serem aplicadas. Assim que você terminar de ver esse vídeo, você já vai poder incorporá-las no seu dia a dia e tenho certeza de que já vão trazer melhores resultados para você. Qualquer um pode aplicar, tá? Não tem nenhum tipo de restrição para aplicação dessas sacadas. Então vamos começar a falar a respeito sobre essas 13 sacadas. Sacada número 1, então. Sacada número 1 é a seguinte: treine cada agrupamento muscular com uma frequência moderada, ou seja, em torno de 3 em 3 a 5 em 5 dias. Então, ou seja, você treina um grupamento muscular hoje e daqui a 3 dias você repete o estímulo neste grupamento muscular, ou no máximo em 5 dias, tá? Essa é uma faixa adequada de tempo de recuperação para aquele grupamento muscular se restabelecer, se regenerar, e você está dando um prazo interessante para que haja o mecanismo de supercompensação, que é o seguinte: quando você estimula um determinado grupamento muscular de forma intensa, logicamente, de uma forma adequada para promover o anabolismo, o ganho de massa muscular, após o treinamento, esse grupamento muscular treinado, ele está com micro rupturas nas fibras musculares, ele está lesionado, levemente lesionado. Então, no descanso e na recuperação, o seu organismo então começa a reparar essas fibras musculares, esses microtraumas, e também a colocar um pouquinho mais ali, digamos assim, de cimento, tá? E isso faz com que suas fibras musculares cresçam e fiquem mais volumosas e fiquem mais fortes. Isso chama-se mecanismo de supercompensação, que é quando há um aumento do tamanho da fibra muscular. E isso é o mecanismo da hipertrofia, do ganho de massa muscular. Se você não está descansando, não dando um prazo de descanso conveniente entre o estímulo, o último estímulo que você deu e o próximo, naquele grupamento muscular, se você não está se alimentando corretamente, se você não está descansando, dormindo corretamente, e até mesmo se você está treinando de uma forma submáxima, de uma forma com baixa intensidade, você não vai desenvolver os grupamentos musculares que você deseja. E esse prazo, então, de 3 a 5 dias é um prazo interessante, é um prazo ideal para você, então, estimular novamente aquele mesmo grupamento muscular. Tem pessoas, atletas principalmente, fisiculturistas, que treinam de forma tão intensa que às vezes eles precisam de até 7 dias antes de treinar novamente o mesmo grupamento muscular, o que não é o seu caso provavelmente. Então, a maioria das pessoas vão precisar em torno de 3 a 5 dias para repetir novamente o estímulo em um determinado grupamento muscular. Sacada número 2. Use uma moderada seleção de exercícios, ou seja, entre 2 a 4 exercícios para agrupamentos musculares grandes e entre 1 a no máximo 3 para agrupamentos musculares pequenos. Então, ou seja, peitoral, dorsais, né, costas, quadríceps vão precisar aí de aproximadamente entre 2 a 4 exercícios para que sejam bem estimulados. E grupamentos musculares como bíceps, tríceps, ombros, antebraços, trapézio, panturrilhas, posteriores de coxa, glúteos, vão precisar em torno de 1 a 3 exercícios para serem bem estimulados, devidamente estimulados para o desenvolvimento muscular. Então, acima disso, não é interessante. Às vezes a gente vê pessoas
treinando 4 a 5 exercícios para um grupamento muscular grande e fazendo 3, 4 exercícios para grupamento muscular pequeno numa mesma sessão de treinamento. Isso é um absurdo. Se você passar dessas faixas recomendadas, você pode estar correndo o risco de trazer lesões, tanto lesões ligamentares, lesões musculares, lesões ósseas, enfim, para aquela região que está sendo trabalhada. Então, muito cuidado com isso. Numa média, 3 exercícios para agrupamento muscular grande e 2 exercícios para agrupamento muscular pequeno já está de bom tamanho para você aplicar nos seus treinamentos. Sacada 3. Use um volume moderado de treinamento, ou seja, em torno de 40 a 80 repetições para agrupamentos musculares grandes e até um pouco menos do que isso para agrupamentos musculares pequenos. Então vamos a um exemplo. Digamos que você vai fazer 3 exercícios de peitoral, então, e você vai utilizar aí em torno de 80 repetições totais. Então, como que ficaria esse cálculo? Então, você tem 80 repetições, tá? E você vai fazer 3 exercícios de peitoral. Então, nós temos aqui, em cada exercício, você vai utilizar 26 repetições. Digamos que em cada exercício você vai fazer 3 séries, dividido por 3, então, 26 dividido por 3, nós temos em torno de 8, 9 repetições em cada série que você for executar, que está de bom tamanho, está dentro de uma faixa de treinos para hipertrofias. Mas isso aqui é uma faixa estipulada, tá, pessoal? Pode ser que seja um pouquinho mais de repetições, você precisa utilizar, ou um pouco menos, mas mais ou menos essa faixa aqui, para você ter como noção, já está de bom tamanho aí para que você não se exceda muito aí no número de repetições que você vai executar nos seus exercícios. Sacada 4. Preencha a maioria das suas rotinas de treinos com exercícios multiarticulares, que vai dar em torno de 80 a 90%, né, da composição dos seus exercícios, e o restante com uniarticulares, em torno de 10 a 20%. Eu já falei a respeito dessa sacada, principalmente no vídeo, os principais exercícios, os melhores exercícios para ganho de massa muscular. Eu falei um pouco a respeito disso também, mas vou repetir aqui para você que talvez não tenha assistido a esse vídeo, e recomendo que você assista. Mas os exercícios multiarticulares são aqueles que estimulam, que movimentam mais massa muscular durante a execução do exercício, porque você tem mais de uma articulação trabalhando durante a execução. Então, voltando a um exemplo de peitoral, se você faz o voador peitoral ou o crucifixo com halteres ou na própria máquina mesmo, você está utilizando só a articulação dos ombros durante a execução do movimento. E aí, portanto, o peitoral ele está sendo isolado e está sendo o principal grupamento muscular a ser trabalhado. Agora, por exemplo, quando você faz um supino, seja ele qual for, você está utilizando tanto a articulação dos cotovelos como dos ombros no movimento. Então, ou seja, ele é um exercício multiarticular, porque tem mais de uma articulação envolvida durante a execução do exercício. E por ser multiarticular, ele envolve maior volume muscular, porque você vai trabalhar tanto peitoral como ombros e os tríceps durante a execução do movimento. Isso é um exercício mais anabólico, que favorece mais ao desenvolvimento muscular, a produção de hormônios anabólicos que favorecem o desenvolvimento muscular. Então, se você ficar com essa distribuição entre 80% a 90% de multiarticular e 10% a 20% de uniarticular, vai estar uma boa distribuição para favorecer melhores resultados para você. Sacada 5. Não cometa redundâncias na seleção dos seus exercícios. O que seria isso? Por exemplo, você executa o supino reto com barra
e aí depois você executa supino reto com halteres. Isso é uma redundância, porque o que mudou aqui nesse caso foi só o equipamento que você utilizou. Você mudou de barra para halteres, mas o movimento, o padrão de movimento, a execução, os músculos-alvos são os mesmos. Você só mudou o acessório que está sendo utilizado. Então é um exercício redundante, ou seja, você praticamente está repetindo o que você fez anteriormente. Tem gente que treina, por exemplo, super séries, que é quando você faz um exercício, termina e sem descanso executa outro. E aí faz esse tipo de redundância. Ele faz um supino reto com barra e aí na sequência o supino reto com halter sem descanso. Eu, particularmente, faria de uma outra forma. Por exemplo, eu terminaria o supino reto e na sequência faria um crucifixo, ou com halter, ou na máquina, por exemplo, porque aí são dois movimentos distintos, diferentes para o mesmo grupamento muscular. Enquanto um é empurrar a barra para cima, é um exercício multiarticular, é um exercício que envolve a articulação dos cotovelos e dos ombros, e com peso livre. O segundo exercício é diferente. Você fecha os braços à frente do corpo, você está envolvendo só a articulação dos ombros, é um exercício uniarticular. O movimento é completamente diferente do primeiro exercício. Então, são dois exercícios distintos para o mesmo grupamento muscular. Então, cuidado com essas redundâncias que você possa vir a cometer durante a seleção dos seus exercícios. Por exemplo, também você faz uma puxada no pulley com pegada aberta e na sequência, ou seja lá super série, ou então o próximo exercício que você vai fazer depois de ter realizado 3 séries, você vai, pega e faz um puxada pela frente com pegada neutra, aquela que é uma palma da mão de frente para outra. Eu acho uma redundância também, porque é praticamente o mesmo exercício, a única coisa que alterou é a pegada que você realizou. Talvez na sequência eu colocaria uma outra coisa, como uma remada sentada, né, uma remada baixa, com uma pegada com palma das mãos para cima, que é um padrão de movimento, um exercício completamente diferente do anterior. Então fique atento com essas redundâncias. Sacada 6. Mantenha a faixa de repetições em torno de 5 a 15 aproximadamente. Essa faixa de repetições ela é a faixa que mais otimiza o desenvolvimento de massa muscular. Se você treinar abaixo de 5 repetições, não é que não vai haver desenvolvimento muscular, mas você está focando-se mais no desenvolvimento de força pura. E acima de 15 repetições, não é também que você não vá ganhar massa muscular, mas o estímulo é maior para a resistência muscular. Então essa faixa entre 5 a 15 repetições é a faixa que mais estimula, que mais otimiza, que é mais favorável para o desenvolvimento muscular. Obviamente, se você treinar na faixa mais superior de 15 repetições, significa que aquele exercício que você está executando vai ser utilizado cargas mais leves, é um exercício menos intenso, vai requerer menos descanso entre uma série e outra. E se você está na faixa mais inferior da recomendação, você provavelmente vai ter que utilizar cargas pesadas, vai ser um treinamento de intensidade alta, vai requerer maior intervalo de descanso entre uma série e outra para que ele possa ser realizado de forma mais adequada. Sacada 7. Dê aos exercícios de baixas repetições e mais desafiadores descanso entre 2 a 3 minutos entre as séries e entre 1 a 2 minutos para exercícios mais fáceis de serem executados. É justamente o complemento do que eu estava falando na sacada 6. Então, aqueles exercícios que estão na faixa mais inferior da recomendação e que estejam com cargas bem pesadas, que seja um exercício intenso, você vai precisar descansar mais, entre 2 a 3 minutos. Não vai ter cabimento você querer pegar
bem pesado, bem intenso no exercício e querer descansar 1 minuto entre uma série e outra. Você não vai conseguir fazer as próximas séries de uma forma produtiva ou trabalhando no número de repetições que você havia planejado. Você vai precisar descansar um pouco mais. Agora, com relação à faixa mais superior dessa recomendação aqui, você vai precisar então de menos tempo de recuperação, porque as cargas vão ser menores, a intensidade de treino, o desafio, o rigor desse exercício vai ser menor, você vai ter a capacidade de recuperar-se mais rápido. Então 1 a 2 minutos vai ser o suficiente. Agora, tudo isso aqui são recomendações teóricas. É claro que teoria é uma coisa e prática é outra. Pode ser que você consiga se recuperar um pouco antes do que essa faixa, ou até um pouco, ou precise um pouco a mais. Escute o seu corpo, sinta o que você está passando naquele momento. Tá? Então, se você está com a frequência cardíaca muito alta, seu coração está muito acelerado durante o treinamento, na hora que você descansa, vai descansando até reduzir um pouco essa frequência cardíaca. Se você está ofegante, com o coração acelerado, não queira já fazer a próxima série. Tá? Isso aí pode ser perigoso para você. Então, descanse o suficientemente para que você esteja preparado para a próxima série que você vai executar. Agora também preste atenção, foque-se no seu treinamento, não pare e fique batendo papo, assistindo televisão e se distraindo, porque aí você vai descansar excessivamente e de uma forma que não haveria necessidade. Então busque sempre descansar o ideal para que você esteja pronto para a próxima série que você for realizar. Sacada 8. Utilize faixas de repetições e não repetições fixas. O que isso significa? Tem gente que planeja os seus programas de treinamento e coloca, por exemplo, 3 de 10, 3 de 8, 3 de 6. Só que teoria é uma coisa e a prática é outra. Então, às vezes, você planeja 3 séries de 8 no exercício, mas chega na hora de executá-lo, você fez 3 de 6, por exemplo. E aí você frustra-se, porque não conseguiu as 8 repetições. Só que, na verdade, tá bom o que você fez. Você planejou 8, mas fez 6, tá ótimo, não tem problema. Porque você ainda continua dentro dessa faixa de repetições aqui, mínima e máxima, entre 5 a 15 repetições. Então, quando você for planejar os seus treinamentos, coloque faixas de repetições. Então, por exemplo, supino reto, 3 séries de 6 a 8 repetições. Coloca uma faixa mínima e uma faixa máxima. Porque aí na hora do seu treinamento, você, por exemplo, se você fez 7 repetições, excelente. Você está entre a faixa que você estipulou, de 6 a 8 repetições. Se você fez 8 repetições, ótimo. Se você fez 6 repetições, ótimo, também não tem problema. E, por exemplo, se você planejou 3 séries de 6 a 8 repetições e fez só 6 repetições, então, ou seja, você sabe que nos próximos treinamentos você pode se estimular ou aumentando a carga do exercício e mantendo 6 repetições, ou então mantendo a carga do exercício e tentando fazer 7 repetições, 8 repetições, e aí quando você bater 8 repetições, você sabe, ou até mesmo a 7ª repetição, você já sabe que já pode aumentar a carga desse exercício. Então, psicologicamente, trabalhar com faixas de repetições é melhor para você. Você vai se sentir mais estimulado e você não vai ficar frustrado porque você não fez um número de repetições engessado que você estipulou para você. Existem até treinadores, por exemplo, o Valdemar Guimarães, que nem mesmo usa faixa de repetições no exercício dele. Simplesmente ele coloca a carga, sobrecarga e vai fazendo quantas repetições dá para fazer. Tá? Ele usa mais o feeling dele. Então isso é uma corrente que varia de cada tipo de treinador, do ponto de vista de cada um. Tem gente que gosta de contar o número de repetições e tem gente que vai pelo feeling mesmo. Tá?
Sacada 9. Evite treinar até a falha, pelo menos não tão frequentemente. A falha muscular significa que você não consegue mais executar nenhuma repetição sozinho de um exercício. Então, por exemplo, se você fez 10 repetições no supino reto, você não consegue realizar a 11ª. Você só fez 10 e esse é o seu máximo. Se você tentasse a 11ª sozinho, você não conseguiria estender completamente os cotovelos, você poderia colar a barra no peito e ter que precisar de ajuda de alguém para tirar o peso de cima de você. Então isso é a falha muscular, é quando você executa o máximo de repetições possível sozinho e com execução perfeita. Você falha na fase concêntrica, que é a fase de contração muscular, que é a fase onde você faz força para erguer a carga que você está utilizando. O problema é que tem muita gente treinando até a falha muscular de forma excessiva. Eu não quero dizer que treinar até a falha muscular seja ruim, não. É uma estratégia interessante, mas ela não pode ser feita, por exemplo, em todo o exercício, em todas as séries, tá? Em todos os treinamentos que você faz. Isso, a falha muscular, ela gera um estresse maior no seu sistema nervoso central, ela esgota mais a sua energia durante o seu treinamento e também vai requerer maior tempo de recuperação entre um dia e o próximo que você vai estimular a musculatura que você treinou. Então, você pode, por exemplo, fazer de uma forma mais infrequente. Então, digamos, você vai fazer 3 exercícios de dorsais, aí você pega o primeiro exercício na última série e você faz uma falha muscular nele. Pode ser dessa forma, tá? Ou então você pega um determinado exercício, o último exercício de um determinado grupamento muscular, o último exercício da sua sessão de treino, e você aplica uma falha muscular na última série dele, tudo bem, você pode até fazer. Ou então, se você está num dia realmente muito bom e que você sente que aquela carga que você está pegando, você mentalizou fazer 10 repetições, mas você chegou ali na prática, fez a 10ª com uma certa facilidade, sente que você pode fazer a 11ª e consegue fazer e aplica corretamente, e a partir daí você não consegue fazer a 12ª, ok, você atingiu a falha muscular, não tem problema. Agora você sabe que no próximo treino você pode aumentar a carga desse exercício. Mas fique sempre treinando, deixando sempre um pouquinho mais de combustível aí no seu corpo, tá? Porque, como eu disse anteriormente, ficar treinando até a falha muscular esgota e acaba mais com as suas reservas de energia. E você sabe que vai precisar de bons níveis de energia nos seus treinos de musculação e para concluir a sessão inteira de treinos. Sacada 10. Foque-se menos em métodos avançados de treinamentos e mais em fundamentos básicos. O que significa isso? Tem muita gente que quer ficar se focando em métodos avançados de treinamento como forma de desenvolver a massa muscular, de ganhar massa muscular. Então aplica métodos avançados, por exemplo, super séries, trisets, séries agonistas, antagonistas, séries gigantes, séries de rest pause, repetições forçadas, isometria. Aí em cada exercício aplica um método de treinamento avançado, uma técnica avançada, enfim. E você não precisa de nada disso. Eu não estou dizendo que os métodos avançados não sejam úteis. São úteis, mas quando aplicados de uma forma mais adequada, no momento certo. Você pode pegar um exercício ou outro e aplicar um determinado método avançado de treinamento, mas foque-se mais no fundamento básico da musculação, que é você fazer uma série, descansar, fazer outra série, descansar, fazer outra, descansar, seguindo um número pré-estabelecido de repetições que você planejou,
e sem aplicar nenhum método de treinamento. Aplique eles só num momento específico ou que tenha razão para aplicar esse método de treinamento. Tá? Sempre foque-se no princípio da sobrecarga progressiva, ou seja, aumentando a carga, principalmente a carga dos seus exercícios. Essa é o principal princípio que você deve ter na sua mente. Quando você faz métodos avançados de treinamentos, você acaba limitando a sua real capacidade de erguer cargas verdadeiramente pesadas ou fazer exercícios intensos, porque você está aplicando metodologias de treinamento que esgotam mais rápido a sua energia ou cansam mais rápido suas fibras musculares. Então, foque-se nos fundamentos básicos, em séries, em programas puros de treinamento. Sacada 11. Evite mudar as coisas tão frequentemente. Então tem muita gente que acaba querendo criar o princípio da confusão muscular, que é um princípio que diz que seus músculos não podem se adaptarem ao estímulo que está sendo dado nele, mas tem gente que acaba exagerando nesse princípio. Então, realmente, de fato é verdade que você não pode deixar os seus músculos se adaptarem ao estímulo que você está dando. Mas o nosso corpo, ele demora, apesar dele ter uma boa capacidade de adaptação ao que está sendo aplicado nele, mas demora um certo tempo também para você se adaptar. Então, muita gente acaba não respeitando esse prazo. Então, vai treinar, por exemplo, um grupamento muscular hoje, faz 3 exercícios, digamos, peitoral, supino reto, crucifixo com halter e flexão de braço. Aí no próximo treino ele faz uma coisa completamente diferente, faz o supino 45 graus, faz o crossover e faz um voador peitoral, por exemplo. Fez 3 exercícios que não estavam no último dia que ele foi treinar. Aí no outro dia de treino muda de novo, enfim, achando que isso é o princípio da confusão muscular. Mas não é assim que as coisas funcionam. Você tem que aplicar um determinado programa de treinamentos, mas você tem que mantê-lo por um determinado período de tempo, para que você possa aplicar o princípio da sobrecarga progressiva. Aí depois de um certo tempo você muda novamente aquela rotina. Então é recomendado que você fique na mesma rotina de treinos pelo menos por 6 semanas. Tá? Entre 6 a 8 semanas, geralmente é o ideal para você se manter numa mesma rotina de treinamentos antes de mudar. Dentro dessas 6 a 8 semanas, você pode até mudar uma coisa ou outra, um exercício ou outro, enfim, variar um pouco o número de séries e repetições, mas tenta manter 90% do seu programa do jeito que você planejou, para depois você fazer novamente uma mudança mais significativa no seu programa de treinamento. Sacada 12. Não fique obcecado com bombeamento muscular e dor pós-treino. O que significa isso? Bombeamento muscular é a pessoa que quer ficar inchada durante o treinamento. Muita gente acaba um treinamento, fica todo inchadinho, aí tira a camisa, quer andar sem camisa para se exibir na rua, enfim. Só que o bombeamento muscular ele é um mecanismo, ele é um efeito momentâneo. Ele nada mais é do que você dirigir o volume muscular para aquela região que você estava trabalhando. Então, ou seja, o sangue ele vai para lá para justamente auxiliar durante o exercício, para levar mais oxigênio e nutrientes para aquela região. Nada mais do que isso. Tanto é que pouco tempo depois de você terminar o seu treinamento, você volta ao normal, você, digamos, entre aspas, desincha, né, e volta ao normal. Então, isso é um mecanismo totalmente temporário. Aí tem muita gente que acaba treinando, fazendo muitas repetições no exercício, como forma até mesmo de o último exercício que ele faz, a última série, como forma de conclusão do treinamento, para bombear, para levar bastante sangue para aquela região, para ficar com
a região bem inchada, né, com a impressão de que é bem musculoso, mas isso é algo totalmente inútil. E muita gente acha também que a dor pós-treino, ficar dolorido no dia seguinte ou nos dias seguintes, após ter feito o treinamento, foi sinônimo de que ele fez um ótimo treinamento. E não é necessariamente isso, tá legal? A dor pós-treino, ela somente é um indicativo de que aquela região realmente foi trabalhada. Então, se você fez peitoral hoje e amanhã ou nos próximos dias você ficou dolorido no peitoral, significa que de fato você treinou o peitoral. Agora, por exemplo, se você ficou mais dolorido no tríceps do que o peitoral, isso é um mau indicativo de que você forçou um pouco mais os tríceps do que o próprio peitoral em si, que alguma coisa precisa ser corrigida. Agora, achar que ficar dolorido é sinônimo de bom treinamento, não é. Até mesmo porque eu posso chegar aqui hoje e fazer 1000 flexões de braço, depois pegar e botar uma carga leve no supino reto e fazer centenas de repetições, eu vou ficar dolorido no dia seguinte. Só que isso não significa que foi um bom treinamento. Por quê? Porque eu usei cargas leves, cargas que não estimulam o meu desenvolvimento muscular. Então foque-se sempre. Princípio da sobrecarga progressiva. É isso que você tem que ter na sua mente. Se você vai ficar dolorido no dia seguinte, tudo bem. Se você não vai, não tem problema. Mas foque-se nesse princípio, que é justamente a sacada 13. Coloque todo o seu foco em criar uma sobrecarga progressiva. A cada treinamento, tentar aumentar a carga dos exercícios, ou pelo menos de um dos exercícios para o grupamento muscular que você está trabalhando. Então, tente ser melhor a cada vez que você for treinar. Tá? Eu já até falei, fiz um vídeo especial falando sobre o princípio da sobrecarga progressiva. Você pode procurar esse vídeo para assistir, recomendo fortemente, porque a sobrecarga progressiva é a chave da ignição do anabolismo muscular. Então busque esse vídeo. Até falei de 3 formas para você tomar providências caso você não esteja conseguindo mais aumentar a carga dos exercícios, que era justamente mudar a ordem dos exercícios. Se aquele exercício que você está querendo aumentar o peso ele está em último lugar, você coloca ele para os primeiros exercícios, porque você vai estar com mais energia, ou você utilizar o descarrego, que é diminuir a carga dos exercícios por um tempo e controlar bastante a fase negativa, e durante as semanas você vai aumentando novamente até chegar ao peso que você trabalhava, e aí na sequência você tenta aumentar novamente a carga do exercício, ou então tentar aumentar um pouco o número de repetições. Você pode fazer isso também. Se eram 10 repetições que você estava fazendo com uma carga bastante pesada e não está conseguindo mais aumentar o peso, tenta a 11ª repetição, a falha muscular, e aí a partir do momento que você conseguir essa 11ª, você já sabe que você pode aumentar a carga do exercício. Ou então você pode manter o número de repetições e diminuir o tempo de descanso. Se você descansava 2 minutos, tenta 1,5 minutos, tenta 1 minuto e 40, mantendo o mesmo número de repetições. E aí, se você conseguir isso, você num próximo treino novamente aumenta a carga e descansa novamente 2 minutos. Enfim, existem várias formas de você utilizar, aplicar corretamente o princípio da sobrecarga progressiva. Tá ok? Então essas foram as 13 sacadas de treinos para favorecer melhores ganhos de massa muscular para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato. E então vou me despedindo por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.